Queridos irmãos, é com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para juntos fazermos uma breve reflexão sobre mais um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa Bíblia Espírita. E o capítulo de hoje que nós vamos abordar é o capítulo 2. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. E nós vamos logo aqui, então, nas instruções dos Espíritos. E temos aqui a mensagem de um Espírito que se apresenta por uma rainha de France. Essa mensagem foi transmitida lá no ano de 1863. Então, esse Espírito que se apresenta como uma rainha, ele nos diz assim: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor, quando ele disse: meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos desse mundo se eu não compreendesse? O que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar ainda a lição mais terrível, esta riqueza não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Ora, que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ali ser recebida como uma soberana, vi acima de mim, mas bem acima de mim, homens que eu acreditava que eram bem menores do que eu. E homens que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Então compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que procura com tanta avidez sobre a terra. Então, esta mensagem deste Espírito, ela nos leva a entender que a questão da salvação da alma, que é sobre o que nós vamos falar hoje, a salvação da alma é algo bastante complexo. É complexo porque tem a ver com a nossa vontade, tem a ver com a nossa entrega e não tem a ver com aquilo que nós vamos construindo no decorrer da nossa existência. E é por isso que muitas pessoas acabam por acreditar que a salvação de sua alma se dará por conta de dogmas religiosos, que vai se dar por conta de rituais religiosos, ou até mesmo e principalmente que a salvação da alma se dará por conta de participações calorosas em cultos religiosos. Pois bem, nos diz a doutrina espírita que a salvação da alma é uma coisa individual. Cristo já nos disse que a cada um seria dado conforme as suas obras. Portanto, com relação à salvação da alma, cada um de nós deverá fazer a sua própria prestação de contas. E ninguém, mas ninguém será salvo apenas dizendo que aceita Jesus Cristo como o seu verdadeiro Salvador. Ninguém será salvo apenas acreditando que o sangue de Jesus tem poder. Não. A salvação da alma para nós espíritas não é ganharmos o reino dos céus no formato de um paraíso logo após a morte. Não. A salvação para nós espíritas é nos libertarmos dos nossos compromissos. E isso vai acontecer através da regularização de débitos. Débitos esses que nós viemos acumulando e lançando no nosso cartão através das nossas várias existências. Existências essas que nós nos envolvemos em muitos conflitos, em brigas, em desavenças, em explorações e muitos outros tantos desequilíbrios espirituais. E isso hoje é com certeza o motivo da nossa infelicidade, é com certeza o
motivo da infelicidade geral da nação. Por falar em reino dos céus, nos diz a doutrina espírita que o reino dos céus não é um espaço que está lá fora, em algum lugar, à espera daqueles que foram justos e que foram bons aqui na terra. O reino dos céus, nos diz a doutrina espírita, não está do lado de fora. O reino dos céus está do lado de dentro. Ele está dentro de cada um de nós. E é através da nossa vivência que nós vamos construindo o nosso campo abençoado, que nós vamos construindo o nosso reino de paz. Da mesma forma, não encontraremos nenhum inferno em algum lugar. O inferno também será construído através da nossa vivência. Por exemplo, aquela pessoa que é orgulhosa, aquela pessoa que é invejosa, esta pessoa, ela já construiu o seu inferno, seu mundo infernal, seu inferno pessoal. Ela já está infernizada. Por fora ela é uma pessoa igualzinha às outras, mas por dentro ela se morde. Ela se morde de inveja porque ela não sabe fazer o que o outro faz, ela não pode ter o que o outro tem, ela não pode ser como o outro é. Então ela é uma pessoa que ela já está completamente infernizada. Portanto, sobre o reino dos céus, ninguém irá fazer a passagem para ir para um lugar que não fez por onde construir. Ficaremos no próprio campo santo e sagrado de paz que nós construímos através da nossa vivência. E da mesma forma, ninguém irá fazer a passagem para ir para um lugar infernal, porque ninguém vai ir para um lugar onde já está. A doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação. E com isso a doutrina espírita está nos dizendo que, se nós não nos enquadrarmos na prática do bem de uns pelos outros, não seremos salvos. Não seremos salvos e, mais ainda pior, estaremos escrevendo torto em linhas retas a nossa trajetória aqui na Terra. A nossa trajetória que é o que irá perfazer o nosso destino. Por falar em destino, o que é o destino? Os espíritos, ao reencarnarem aqui na Terra, eles trazem consigo um roteiro muito bem elaborado pela espiritualidade maior. E nesse roteiro ali estão definidos quem serão os nossos pais, quem serão os nossos filhos, os nossos esposos e esposas, quem serão os nossos netos, os nossos enteados. E a partir daí, irão surgir os acontecimentos em nossas vidas e a isso nós chamamos de destino. Allan Kardec, sobre o destino, certa vez, ele nos disse assim: é o homem quem tece a teia do seu próprio destino, fio por fio, dia após dia, desde seu nascimento até a morte. É a teia do seu próprio destino. E muitas pessoas se perguntam o porquê de seu destino. Porque muitas vezes se torna realmente incompreensível nós observarmos alguns tipos de coisa. O porquê de tantas desigualdades de talentos, de fortuna, por que a sorte para uns abana e sorri, e enquanto que de outros ela nem perto vai passar? Pois essa é uma boa pergunta e a doutrina espírita nos responde essa pergunta nos dizendo e nos falando da pré-existência do espírito. Pré-existência do espírito através da sua jornada evolutiva durante as suas existências. O nosso destino atual é o reflexo do que nós fizemos na vida anterior. Da mesma forma, o nosso destino futuro está sendo feito e projetado por nós agora, aqui e agora. Mas, sobre as desigualdades.
uma pessoa que foi afortunada e que foi muito má na vida passada. Esta pessoa, já agora na existência atual, ela virá numa condição de desprovimento financeiro e também será uma pessoa bastante humilde. Já aquela criatura, aquela criatura que foi e que viveu bastante sofrimentos e dores na vida anterior, nesta encarnação, ela já irá receber uma condição bem melhor. Mas isso se ela aceitou resignadamente aquelas dores e sofrimentos que ela passou. E isso também vem para que ela compartilhe os seus ensinamentos, a sua compreensão e o seu afeto com todos os seus irmãos de caminhada. Quando então falamos que estamos construindo o nosso futuro com as ações de hoje e que o que estamos vivendo hoje foi o que fizemos no passado, estamos aí diante da lei de causa e efeito, que, trazendo para a física, é o equivalente à lei de ação e reação. Essa lei que nos diz que, para cada ação, teremos uma reação de força equivalente. Então, esta é a forma com que a espiritualidade maior achou a maneira correta para poder governar os homens aqui na Terra. Da mesma forma que o destino do homem é o resultado de suas ações, nós vamos ter também o destino das sociedades, que é o resultado das ações de seus membros em coletivo. Aquilo que em coletivo se faz, em coletivo se paga. Portanto, quando nós vemos estas grandes catástrofes naturais, quando nós vemos grandes acidentes aéreos, nós estamos ali diante de um destino. Estamos ali diante de um destino que teve o seu desfecho em um resgate coletivo. Tudo que em coletivo se faz, em coletivo se paga. Por exemplo, quem não lembra daquele último grande tsunami que varreu a costa japonesa no ano de 2011, vitimando em torno de 19 mil pessoas que ficaram desaparecidas, a grande maioria. Todos lembramos deste incidente. Pois muito bem, a espiritualidade se manifestou com relação a este ocorrido, nos dizendo que essas 19 mil criaturas que desapareceram eram os mesmos 19 mil soldados japoneses que durante a Segunda Guerra, no ano de 1937, invadiram uma cidade chinesa, a cidade de Nanquim. E lá eles cometeram todo tipo de abuso, de atrocidades, dizimaram quase a cidade inteira. Mulheres, crianças, civis, foram um total de aproximadamente 300 mil mortos. Logo após o final da guerra, eles foram julgados por crime de guerra e foram condenados por execução à morte. Pois muito bem, todos aqueles espíritos que em coletivo se unem para fazerem maldades, ao reencarnarem, são atraídos por uma mesma sintonia espiritual e sob uma mesma vibração energética eles são colocados juntos em um mesmo tempo e local para que ali possam então responder e pagar pelos atos que fizeram. Esses espíritos, ao reencarnarem, eles já são informados dos seus riscos e da forma como terão que pagar pelos atos que em coletivo cometeram. E tudo isso por quê? Tudo isso porque no mundo do futuro não haverá mais lugar para a salvação da alma daqueles que são maus.
Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações.